Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma aula de biologia, agora iniciando, na verdade, sobre filo cordata ou filo dos cordados, como a gente costuma chamar normalmente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta e compartilha essa aula, certo? Então vamos lá. Primeiro, quem são os cordados? A gente tem um costume, existe uma certa crença de chamar cordados e vertebrados como se eles fossem sinônimos, como se um fosse igual ao outro. Na verdade, nem todo cordado vai ser vertebrado, tá bom? E aqui a gente já observa que o filo dos cordados, ele é dividido em 3 outros grupos. Dentro do filo dos cordados, a gente tem esses 3 grupos principais. A gente tem os urocordados e cefalocordados, e em terceiro a gente tem invertebrados. Esses 2 primeiros aqui são animais que a gente chama também de protocordados. São animais bastante primitivos, bastante difíceis de serem encontrados, mas que, por apresentar uma característica dos cordados, eles não podem ficar lá nos invertebrados, mas eles ainda também não podem ser considerados vertebrados. Então é como se eles representassem a transição de invertebrados para vertebrados, como se eles ficassem ali em cima do muro, certo? Os vertebrados vão ser aqueles animais que a gente, aqueles grupinhos que a gente já conhece, A gente tem 5 grupos, principais, que na verdade não são 5, vão ser 7. O grupo dos peixes, ele é dividido em 3. A gente tem os peixes agnatos, são representados por lampreias e feiticeiras. Os condrictes, são os peixes cartilaginosos, a gente tem como exemplo os tubarões. Osteíctes, os peixes ósseos. Aí a gente tem vários, a gente tem o cavalo marinho, a gente tem tilápia, traíra, que são os peixes comuns aqui para nossa região. A sardinha também está aqui nos osteíctes. Depois a gente tem anfíbios, são animais que transitam entre água e terra. Entre os anfíbios a gente tem sapos, rãs. Répteis, a gente tem um grupo bem variado, Os répteis a gente tem tartarugas, jacaré, crocodilo, as serpentes. Aves, A gente tem galinha, tem os passarinhos, de modo bem geral. E a gente vai ter o nosso grupo, querido, os mamíferos, que são os animais que têm glândulas mamárias, A gente tem o ser humano, a gente tem vários animais, E aí a gente tem nos mamíferos aquáticos e tem mamíferos terrestres. A gente vai ver, as características de cada um desses grupos mais pra frente. Mas vamos focar aqui nos cordados. De modo geral, o que é que um animal ele precisa, para ser considerado cordado? Para ser incluído aqui no filo dos cordados, o animal ele vai ter que apresentar algumas características básicas, Características exclusivas. A gente vai observar aqui esse esquema como se fosse uma estrutura embrionária, certo? Vamos imaginar aqui essa estrutura. Claro que ela ainda não tem um formato, Ainda não dá para definir que bicho seria esse, que animal seria esse. O que a gente vai observar aqui é um princípio de formação de um ser. E aí a gente vai observar que, para ser cordado, a gente vai ter que apresentar algumas características básicas. E aí a gente tem 4 estruturas básicas. A gente tem um tubo nervoso dorsal, que está representado aqui por esse desenhozinho em azul. Depois nós vamos ter uma notocorda, que é esse bastão que fica aqui abaixo do tubo nervoso dorsal. Aqui a gente tem fendas faríngeas ou fendas branquiais. E por último a gente tem cauda pós-anal. Vamos lá. Os protocordados são animais que apresentam notocorda. Só que tem um porém. Em alguns protocordados, a notocorda ela aparece na fase embrionária e depois ela some.
some sem deixar nenhum vestígio. Em outros protocordados, a notocorda aparece, só que ela não forma nada, ela continua para o resto da vida. Por que isso? Nos vertebrados, a gente sabe que o termo vertebrado, ele vem de vértebras, né, de coluna vertebral. Quem forma a coluna vertebral é a notocorda, né? Então, a notocorda, ela vai ser o primórdio de coluna vertebral. Ela aparece durante a fase embrionária, só que depois ela vai sendo substituída pela coluna vertebral. O tubo nervoso dorsal é a mesma coisa. Ele vai aparecer aqui durante a fase embrionária, só que depois ele vai dar origem a uma outra estrutura. Principalmente essa partezinha aqui, que ela está mais aberta, mais dilatada, que vai dar origem ao encéfalo. Certo? Essa outra parte aqui, mais fina, vai dar origem à nossa medula. E a gente sabe que a medula, à medida que a notocorda ela vai sendo substituída pela coluna vertebral, ela vai abraçando essa medula, né? Então, a coluna vertebral ela vai proteger a nossa medula espinhal. Depois, a gente tem aqui as fendas faríngeas. As fendas faríngeas, ela permanece nos vertebrados aquáticos, formando as brânquias, né? Isso principalmente no caso dos peixes. Só que nos vertebrados terrestres, ela vai dar origem a uma tuba auditiva, que é uma porçãozinha da nossa orelha auditiva. E, por último, talvez até menos importante, nós temos uma cauda pós-anal. Essa cauda pós-anal, na maioria, eu diria, dos vertebrados, é uma estrutura que regride depois do período embrionário. Ela vai permanecer em animais que têm cauda, que têm rabo, né? Então, por exemplo, em alguns mamíferos, como por exemplo, cachorro, cavalo, gato, né, são animais que têm cauda, então essa cauda pós-anal, ela é quem vai formar essa cauda. Em répteis, como por exemplo no caso de jacarés, crocodilos, no caso de serpentes, né, no caso de alguns anfíbios, como é o caso de salamandras, de tritões, no caso também da cobra cega, né, que é um anfíbio que tem aspecto de serpente. Então, essa cauda pós-anal, ela vai permanecer nesses animais que têm cauda, né? Ela quem vai formar essa cauda no animal adulto. Em outros animais, como por exemplo no caso do ser humano, essa cauda pós-anal ela vai regredir, né? E um sinal que a gente tem dessa cauda pós-anal é o último ossinho que a gente tem lá na nossa coluna, que é chamado de cox, certo? Os cordados, eles têm ainda algumas características que a gente pode dizer características comuns, né? Incomuns com invertebrados, né? São características básicas que a gente já viu. Algumas características que a gente pode dizer que os dois têm, né? Tanto vertebrados como cordados. A gente vai ter simetria bilateral. A gente sabe que existem alguns invertebrados que têm outros tipos de simetria, mas a maioria deles tem simetria bilateral. O corpo segmentado, o corpo dividido em partes. Circulação sempre vai ser fechada. E essa característica aqui, ela é só entre cordados e equinodermos, né, que é o último filo de invertebrados, que é a deuterostomia. Os animais deuterostômios são aqueles em que o sistema digestivo ele se abre primeiro para o ânus e depois para a boca, certo? Primeiro ele forma a região anal e depois ele forma a região da boca, certo? Essa é uma característica só de equinodermos e só de cordados. No caso dos outros invertebrados, eles são animais protostômios, certo, pessoal?
Então, a gente encerra por aqui. Até a próxima aula. Beijo pra vocês.